Bem, vamos lá para mais uma aula nossa sobre o curso de formação em psicanálise. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar então um pouco a respeito da histeria, entender um pouco sobre essa patologia, né, que tem aí a sua a sua força muito grande dentro do estudo e o desenvolvimento do conceito da psicanálise para Freud. Então, a histeria, ela vamos dizer assim, como se o gênesis desse estudo, né? A primeira patologia que foi analisada, estudada, entendida, desenvolvida, a partir desse envolvimento de Freud com pacientes histéricos, ele foi desenvolvendo os seus conceitos e a formação da psicanálise. A palavra grega histeria, ela está aí vinculada, né, no seu significado à palavra útero. E por que essa designação, né, de histeria, né, com o significado de útero? Porque lá no começo acreditava-se que apenas as mulheres elas podiam sofrer de sintomas histéricos, como paralisias, como convulsões, sonambulismo, alucinações, perda da fala, perda das sensações e também perda da memória. Quando se fala de histeria no passado, então nós temos essa formulação de que a histeria era uma doença, né, uma patologia vinculada às mulheres. E como não se entendia o que acontecia com esses pacientes histéricos e por que havia essa manifestação fisiológica, né, nos pacientes histéricos, muitas mulheres no passado que desenvolviam esse comportamento histérico, elas eram associadas a bruxas. As mulheres histéricas, as pessoas histéricas costumavam ser queimadas como bruxas, ou por vezes eram presas, por vezes eram perseguidas, como se elas estivessem possuídas por um mal, né, de ordem espiritual. Essa era uma visão de um senso comum para a época, quando se falava de histeria. Apesar de Charcot ser o primeiro ali, né, a entender e a lidar com os histéricos de uma maneira mais humana, ele ainda acreditava que a histeria poderia ser tratada, mas que a compreensão é que os pacientes histéricos, a histeria, ela tinha a sua degeneração hereditária, ou seja, pacientes histéricos manifestavam todo aquele comportamento não por causa de um adoecimento emocional, de um adoecimento psíquico, mas por uma questão genética, né? Uma questão que vinha aí passando de geração em geração, né? Uma questão hereditária. Entender essa histeria traz para nós todo um desdobramento da psicanálise. Os histéricos, eles padecem de uma dor, de uma recordação dolorosa, desprazerosa, de uma natureza traumática. Entendendo aí esse termo traumático, né, lá no grego, como uma ferida. Então, começa a se entender que o paciente histérico é um paciente que possui um trauma, possui uma ferida emocional, uma dor emocional, e que essa dor emocional então traz essas consequências no comportamento e na vida desses pacientes. As lembranças traumáticas, elas são de ordem patogênicas, ou seja, elas produzem doenças físicas. Essa compreensão de que doenças físicas estão atreladas a um adoecimento emocional, a uma ferida emocional, a um trauma vivenciado,
foi algo revolucionário para a época. Então, essa é uma das descobertas que o estudo da histeria acaba desenvolvendo. A compreensão de que problemas de ordem fisiológica estão atrelados ao adoecimento de questões emocionais. Algo que difícil para a época, algo que revolucionou a visão a respeito do adoecimento humano. Né? Compreender que as questões emocionais também traziam questões fisiológicas. As lembranças, os traumas que as pessoas vivem, eles não têm como ser diluídos, desgastados, não tem como eles sumir. Infelizmente, tudo o que nós vivemos fica, de alguma maneira, positiva ou negativamente, armazenado como uma força ativa dentro do nosso cérebro. O que então traz, né, lá na frente, a gente entendendo aí esse desenvolvimento apresentado por Freud, do conceito de inconsciente. Então, esses traumas, essas feridas, que não tem como ser diluído, não tem como ser estagnado, sumir da vida humana, fica então represado, armazenado, estrangulado nesse inconsciente. E por estar dentro do inconsciente, se torna difícil a compreensão, se torna difícil o tratamento, porque uma vez que você não tem consciência do vivido, né, e isso está dentro de um mecanismo de defesa do nosso cérebro, uma das questões também desenvolvidas por Freud. Então, não tem como ter consciência sobre o que eu vivi, logo não tem como, num primeiro momento, ser tratado. Né? A retirada dessas lembranças dolorosas carregadas de afeto, ela requer então um mecanismo, uma forma, né, para você extrair esse material, extrair esse conteúdo, extrair essa lembrança que está no inconsciente. E a psicanálise, ela atua exatamente dentro desse campo, dentro dessa extração, a compreensão desse material armazenado. Como essas lembranças, né, como esse vivido pelo paciente, são na maior parte das vezes lembranças, traumas negativos, eles não conseguem ser expressados, ficando estrangulado, ficando armazenado nesse inconsciente. Porém, apesar de estar armazenado nesse inconsciente, não quer dizer que ele não esteja atuando de alguma maneira. E ele precisa, num determinado momento, encontrar a sua vazão. É como se fosse uma panela de pressão, onde está ali, né, toda aquela energia, né, pressionada, e ela precisa sair de alguma maneira para trazer um certo equilíbrio para esse cérebro, para essa psique. Dentro da histeria, qual é a forma, qual é a válvula de escape, como que esse trauma ele pode encontrar um pouco da sua manifestação e da sua vazão? Através dos sintomas, a conversão daquilo que era o material inconsciente, né, a conversão daquele trauma, daquele sentimento, daquele episódio vivido, manifestando-se então agora nas questões físicas, por estímulos físicos. Então, o estímulo físico produzido pela histeria nada mais é do que uma maneira de se equilibrar essa pressão que está sendo vivida dentro do inconsciente. E esses sintomas estimulados pelo inconsciente, eles tendem a desaparecer quando então ocorre essa abreação, quando ele ocorre essa manifestação, essa expulsão. Então, para nós lembrarmos, a histeria, no princípio, era ligada somente às questões das mulheres. Não se tinha a compreensão de que as manifestações fisiológicas
estavam atreladas às questões emocionais, e se descobre que ao sair, ao dar a vazão a esses sentimentos de uma maneira ainda inconsciente, no corpo, então diminui-se um pouco essa tensão psíquica vivida e sofrida por esse paciente. Então é uma maneira, um acordo dentro do cérebro, dentro da psique, nesse trânsito dessa energia, para que haja uma sobrevivência diante da dor, diante do luto, diante dessa circunstância traumática e desprazerosa.